Tudo começa em uma noite de celebração, e o motivo é que hoje é a comemoração dos aniversários do maior grupo da cidade, o Grupo Lin, tanto que todas as pessoas que participam da festa são as mais poderosas e influentes da cidade de Jinzhou. O protagonista desta história é este rapaz que, enquanto chegava ao local, também diz que hoje é o banquete de aniversário da senhora Lin e, por sorte, chegou a tempo. Nesse momento, vários veículos param atrás do protagonista, dos quais saem vários homens que mais parecem capangas. Esses homens, com aspecto não muito amigável, param bem na frente do nosso protagonista, enquanto um deles leva a mão à sua jaqueta. O protagonista fica desconcertado com isso, mas, no momento seguinte, todos esses homens se inclinam em direção ao protagonista, chamando-o de mestre, e informam que o presente que ele ordenou que buscassem foi encontrado. O protagonista, de aparência humilde, levanta-se de sua motocicleta e, desconcertado, pergunta: "Como assim, mestre?" Irritado, o rapaz acaba dando um tremendo tapa, enquanto pergunta quantas vezes tem que dizer para não conduzir um carro tão luxuoso quando tiver que vê-lo e que, além disso, não deve chamá-lo de mestre em público, pois, como sabe, ele quer passar despercebido. Arrependido, seu subordinado promete que não acontecerá novamente, ao que o protagonista, com um olhar frio, lembra a todos eles que não quer que a família Lin conheça sua verdadeira identidade. Dito isso, passamos para o interior da festa, onde a senhora da família Lin faz saber a todos que sua família Lin está nesta cidade há 30 anos. Esses anos foram aproveitados ao máximo, pois construíram as fundações de Shan-Yuan, e seus herdeiros são extraordinários, e seus descendentes são todos dragões e fênix. Cabe mencionar que todos os presentes desejaram uma longa vida à senhora e lhe enviaram muitos presentes bastante caros. No entanto, um deles informa que o último presente é do genro da família Lin, ou seja, nosso protagonista, que trouxe uma velha tigela. Ao ouvir isso, todos os olhares se dirigem ao nosso protagonista e, imediatamente, começam a murmurar que ele é o tipo que entrou na família Lin há um mês, dando a entender que o protagonista não é muito bem-vindo na família Lin, e até mesmo a senhora o despreza. E acredito que esse desprezo aumentará, já que é o aniversário, mas o protagonista apenas enviou uma velha tigela. Além disso, enquanto observavam essa situação, perguntavam o que o Sr. Lin estava pensando ao permitir que um lixo como esse se casasse com uma beleza tão grande como Lin Qinjun. Como acabamos de ouvir, esta é a noiva do protagonista, que, envergonhada, se aproxima dele e pergunta por que ele não comprou algo bonito com o dinheiro que lhe deu. Nosso protagonista justificasse dizendo que esta tigela de porcelana vem da antiga dinastia Qing e, segundo ele, está avaliada em pelo menos 60 milhões, e, por sorte, conseguiu-a por um preço baixo. Ao ouvir isso, alguém pergunta como assim 60 milhões, dizendo para não ser tão descarado, pois até mesmo a mentira tem limites e sabe com certeza que essa tigela de porcelana pode ser comprada por 20 yuanes na Cali. O rapaz não pensou que o protagonista fosse tão tolo a ponto de nem sequer usar seu cérebro, então agora ele mostrará um verdadeiro presente preparado para a avó. Nos mostram como o presente do rapaz é uma árvore de jaspe de folha perene, com a qual ele deseja a família Lin a eternidade. A avó fica muito emocionada ao ver este presente e agradece por ele ser tão atencioso com ela. Diante da vergonha já sofrida pelo protagonista, a noiva do protagonista se aproxima da avó para fazê-la entender que o protagonista não é sensato, por isso não deve culpá-lo, e para recompensar tudo isso, ela preparará imediatamente um presente decente e digno dela. A avó, afastando-se, lhe informa que não há necessidade, já que mesmo que ele não desse nada, ela está certa de que sua família não se importaria. E, por fim, enquanto se retira com seu neto, ela informa a mesma que a mesa principal já está pronta, mas que ela não precisa se juntar a eles. Os presentes imediatamente começam a murmurar que é uma pena que a filha de Lei não possa se sentar na mesa principal. Alguns pensam que ela merece isso, já que seu pai só sabe beber e não é de surpreender que ela tenha se casado com um desperdício. Essas palavras, de alguma forma, afetaram a garota, e ao ver isso, o protagonista diz a si mesmo que se unir à família Lin foi apenas para o bem de se manter em segredo, e que ele não se importava muito, e seguiu em frente pensando que a garota também se sentia da mesma maneira. Mas resulta que ela se importa muito com o que a família Lin pensa dela. Momentos depois, todos já estavam reunidos na mesa, mas podemos observar como a anciã estava irritada com sua família. Isso se deve ao fato de que o grupo Shou tem se desenvolvido rapidamente e já superou o grupo Lin, e eles não estão fazendo nada a respeito. O rapaz de antes, ao ver a avó irritada, pede que ela se acalme, pois é a festa de sua família e ela não pode se irritar porque deve lembrar de sua lesão. Isso não importa para a avó, já que, mesmo se algo acontecer com ela, não há com o que se preocupar,
pois ela sabe com certeza que não viverá muito tempo. No entanto, ela quer saber novamente quem dará um passo à frente para facilitar a cooperação com o grupo Shou. Se algum deles conseguir cooperar com esse grupo, ela promete recompensá-lo com o que quiser. Esse grupo parece ser um pouco complicado de lidar, já que ninguém da família conseguiu cooperar com eles, porque o líder do grupo Shou é um antecessor de segunda geração que não quer ouvir suas ofertas de negócios. A avó, ao ver todos os seus familiares calados, fica irritada e pergunta novamente se ninguém se atreve a seguir as ordens desta anciã. Nesse momento, alguém levanta a voz dizendo para ela nunca dizer isso a ninguém, pois sua noiva, Kim Hyun, está disposta a falar com o grupo Shou para a cooperação. Aqui fazemos um parênteses para dizer que o protagonista uma vez foi chamado de Rei do Inferno, e todo o mundo subterrâneo obedecia suas ordens. Atualmente, metade da riqueza deste mundo pertence a ele. No entanto, ele se retirou dessa vida após conhecer Kim. Desde então, ele tem mantido um perfil baixo, e até o presente momento, não há ninguém na família que conheça sua verdadeira identidade. Voltando ao presente, o protagonista nos confessa: ele nunca quis se envolver demais com a família Lin, mas isso não significa que tolerará que intimidem sua esposa. De repente, o protagonista toma uma decisão. A garota pergunta o que ele acabou de dizer, ao que o protagonista faz ver pelo lado positivo, pois se tiver sucesso, ganhará a aprovação da anciã. Nosso protagonista tem razão no que diz, porque atualmente a avó pensa que ela é uma neta inútil. Então, ela mostrará que não é pior que ninguém. Com isso em mente, ela se aproxima da avó e pede permissão para discutir a cooperação com o grupo Shou. Lin Shua não concorda muito com isso e, desprezando um pouco a garota, pergunta o que a faz pensar que merece negociar com o diretor-geral do grupo Shou. Ele mesmo ri e avisa antecipadamente que ela se envergonhará se o fizer. Não é que ele a despreze, mas é preciso ser realista, pois ela nem sabe como administrar uma empresa. Para sua surpresa, a avó aceita que Kim Junho se encarregue das negociações, o que não agradou muito ao seu neto, pois ele acha que não está certo deixar essa responsabilidade para ela. Ao ouvir isso, o protagonista torna as coisas ainda mais interessantes, dizendo que, se sua esposa não conseguir ter sucesso, então ele está disposto a renunciar à oportunidade de herdar a propriedade da família Lin. Essas palavras fizeram com que um sorriso se desenhasse no rosto de Lin Xuan, pois ele disse tudo isso para que o protagonista mordesse a isca. Ao ter sucesso em seu intento, ele imediatamente pergunta a Kim Junho se ela concorda com o que seu marido disse, pois, se a negociação falhar, a propriedade da família não terá nada a ver com ele. Antes que a garota pudesse sequer pensar, o protagonista já havia aceitado, pois confia plenamente em sua esposa e está seguro de que ela conseguirá. Como o protagonista concordou, a anciã diz à sua neta que faça o melhor na negociação, mas lembrando que, se falhar, seu marido não terá nenhum direito sobre a família. Tudo isso parece um pouco preocupante para a garota, que pergunta ao seu marido o que ele está fazendo. O protagonista não responde nada, mas, parando em frente à anciã, diz que espere e verá. Ele então pega a sua esposa e sai do lugar. Enquanto eles se retiram, os membros da família começam a desprezar o protagonista e o consideram o maior perdedor, e em relação à garota, apenas dizem que ela continua sonhando, porque negociar com o grupo Shou é impossível. Momentos depois, a anciã nota um velho amigo e, embora o chame de irmão, não se sabe ao certo se realmente são. Mas o ponto é que ela pergunta o que o traz por aqui. Este ancião se chama Olau e, antes que possa responder a sua pergunta, ele percebe algo. Esse algo é o objeto que nosso protagonista havia trazido. Surpreso, ele mesmo não pode acreditar no que está vendo e pergunta se este é um autêntico tigela de porcelana da dinastia Qing. Ele mesmo pergunta à anciã onde ela conseguiu isso, e ela responde que acredita que cometeu um erro, pois isso é apenas um lixo enviado por um jovem que não distingue o bem do mal. Essas palavras irritaram um pouco o ancião e, com um olhar sério, ele pergunta que tipo de lixo, perguntando se por acaso ela está questionando seus conhecimentos para distinguir antiguidades. Ele mesmo a faz saber que, com grande certeza que, comparado com isso, os presentes de todos os outros são lixo. Este prato de porcelana. Por outro lado, vemos como nosso protagonista se encontrava comprando alguns vegetais quando, de repente, chega um de seus subordinados e informa ao seu chefe que a senhorita Ana, a princesa imperial do antigo reino, está ansiosa para vê-lo e que seu avião chegará em breve a Jinzhou. O protagonista, sem nenhum interesse, responde que é casado e que não tem muito interesse em se encontrar com ela. Por outro lado, está sua esposa, que vai ao grupo Shou para discutir a cooperação, então ele deve encontrar alguém para negociar. Dito isso,
O protagonista monta em sua motocicleta e pede ao seu subordinado para que não o veja assim novamente, já que ele precisa manter sua identidade em segredo. Antes que ele possa se retirar, seu subordinado informa que os riscos são muitos e gostaria de saber se realmente vale a pena fazer tudo isso por sua esposa, ao que o protagonista, com um sorriso, diz que eles não podem entender, pois ela é todo o seu mundo e não há nada neste mundo que ele não faria por ela. Antes de tudo isso, o protagonista costumava viver nas ruas com sua mãe, e aos 5 anos de idade, sua esposa os ajudou a sobreviver ao duro inverno. Depois, aos 7 anos, a caridade dos Lin o salvou quando ele teve uma intoxicação, e depois, quando tinha 10 anos, ele foi para a escola de caridade da família Lin, onde sua mãe também conseguiu um emprego como faxineira. No entanto, quando ele tinha 14 anos, sua mãe foi diagnosticada com um tumor maligno e, para não sobrecarregá-los, sua mãe se jogou do 7º andar e o deixou sozinho. A única coisa que ela deixou naquela época foi uma nota de suicídio onde pedia que ele retribuísse a família Lin. Momentos depois, ele descobriu que alguém havia dado a Kim Jun um estranho veneno, que só pode ser curado adicionando remédio à sua sopa todos os dias. Ao terminar de nos contar isso e ao mesmo tempo terminar de cozinhar, ele se dirige à porta de sua esposa para avisá-la de que a sopa já está pronta. Ao sair, ela parece bastante cansada, até mesmo cambaleando de um lado para o outro. O protagonista a segura e percebe que ela não dormiu a noite toda, então sugere ir à empresa do grupo Show depois de descansar. A garota afirma que está bem e que ele não deve se preocupar com ela, mas o protagonista insiste que ela não está bem. Ele sabe que a garota não pode dirigir assim, então propõe que ela beba a sopa primeiro e depois ele a levará de motocicleta para garantir que ela chegue a tempo. A garota acaba aceitando e, ao terminar de tomar a sopa, diz ao marido que devem sair dali, enquanto pensa consigo mesma que é estranho, pois de repente se sente muito mais relaxada depois de tomar a sopa. Momentos depois, o protagonista e sua esposa já haviam chegado à empresa do grupo Show. Ele quis avisá-la de que já tinham chegado, mas ao olhar, percebe que ela havia adormecido. Isso não é de surpreender, já que essa garota trabalhou muito duro durante a noite para as negociações, e ao vê-la assim, o protagonista a acha encantadora, pois ela baixa a guarda quando dorme. Nesse momento, a garota acaba acordando e, ao ver que adormeceu em suas costas, se afasta rapidamente, envergonhada. Ao descer, a garota pede que ele fique aqui, espere, já que ela irá e dará o melhor para que esta negociação se realize. O protagonista termina aceitando e, enquanto a vê se afastar, pensa que a garota deve estar tranquila, já que ele arranjou tudo para ela. Meia hora depois, a garota sai chorando, e ao perceber isso, o protagonista rapidamente se aproxima e pergunta o que aconteceu. A garota grita e diz que tudo é culpa dele por prometer à avó dela algo que ela definitivamente não iria conseguir. Caso contrário, como alguém poderia se enganar com ela dessa maneira? Isso deixa bastante claro que alguém lá dentro insultou sua esposa. A garota pega um táxi, deixando o protagonista pensativo, perguntando se quem tem a coragem de se atrever a insultar sua esposa, porque, segundo ele, tudo estava arranjado de antemão. Isso não lhe agradou nem um pouco, então ele faz uma ligação e pede a um de seus subordinados que descubra o que aconteceu lá dentro e lhe dá o nome do sujeito que se atreveu a insultar sua esposa. Seu subordinado investiga imediatamente. Ao encontrar algo, informa ao protagonista que Shou-Yu é o gerente-geral do grupo Show e ameaçou sua esposa em nome da negociação. O alarmante de tudo isso é que ele pediu a Kim Yun que fosse sozinha ao edifício Show e o acompanhasse à noite. Estas últimas palavras irritaram bastante o protagonista, e com um olhar frio, ele pergunta quem diabos é esse cara que se atreve a convidar sua esposa, dizendo que esse sujeito deve se considerar morto. Por outro lado, o tal Shou-Yu estava pensando em Kim Yun e no projeto de bilhões de dólares. Este projeto de bilhões de dólares é bastante importante para a família Lin, e agora ele espera ver o quão sincera é a garota. Enquanto isso, ao ver suas indecências, ele diz que a garota não tem outra opção senão dormir com ele por uma noite. De repente, a porta de seu escritório se abre bruscamente, o que o assusta e faz com que derrame café quente em suas partes íntimas. Irritado pelo que fez consigo mesmo, pergunta quem é e como se atreve a vir aqui e agir tão selvagemente. Vemos que é o protagonista e, respondendo à sua pergunta, ele o informa que é apenas um homem que vai tirar sua vida. Imediatamente, o protagonista avança sobre ele, segurando-o pelo rosto, batendo várias vezes sua cabeça contra a mesa, para depois lançá-lo contra a parede. O rapaz agora está todo machucado e, para poder escapar, tenta ameaçar o protagonista perguntando se ele sabe quem é. O protagonista, por sua vez, com sua força descomunal, quebra a quina da mesa e pergunta o que ele disse.
pois não pôde ouvir bem com todo aquele barulho. Ao perceber o quão forte é o protagonista, o rapaz entra em pânico, pois se o protagonista o golpear com aquele soco, sua vida terminará imediatamente. O rapaz prioriza sua vida e gentilmente pergunta ao protagonista o que ele quer dele, ao que o mesmo, com uma expressão nada amigável, diz que lhe dará duas opções. A primeira é que, se prometer cooperar com Kim Yun, ele o deixará viver, caso contrário, ele morrerá. O rapaz, ao perceber que é apenas alguém enviado pela família Lin, começa a se levantar calmamente para depois perguntar se ele acredita que estará a salvo depois de eliminá-lo, questionando assim se realmente vale a pena o dinheiro que a família Lin lhe paga. O protagonista responde com um sim e o informa que a segunda condição é destruir sua. Ao ouvir a segunda condição, o rapaz ri e pergunta se o protagonista acha que isso é um sonho, dizendo que, embora seus punhos sejam fortes, não são tão capazes. O protagonista, por sua vez, aceita a zombaria tranquilamente e começa a fazer uma ligação, dizendo a um de seus subordinados que, se não for contatado em 50 segundos, deve destruir o grupo Show. O rapaz, ao ouvir isso, fica irritado e começa a chutar coisas, enquanto dizia que estava apenas brincando, e o tempo passava cada vez mais rápido. O rapaz não acreditava em nada do que o protagonista dizia, mas, ao terminar a contagem regressiva, imediatamente recebe uma ligação. Ao atender, ele fica estupefato ao ouvir que as relações da empresa estão sendo suprimidas por um misterioso consórcio, e que já 3 de seus sócios querem terminar a cooperação, independentemente das perdas. Além disso, os servidores de sua empresa estão sendo atacados por um grande número de hackers, o que os deixa indefesos no momento. Ele até recebe uma ligação de seu pai, que, chamando-o de estúpido, pergunta o que ele fez para que a empresa caísse dessa maneira. Agora, vários amigos que o conhecem estão tentando persuadi-lo a fugir rapidamente, dizendo que ele provocou alguém que não deveria ter provocado. Ao ouvir tudo isso, o rapaz se dá conta de que o culpado pela queda da empresa é o protagonista, que, afirmando isso, lembra que deu uma opção a ele antes, então seria melhor que ele respondesse agora. Ajoelhado, o rapaz concorda com tudo que o protagonista disser, mas pede, por favor, que o deixe em paz. Então, o protagonista diz que, no dia seguinte, ele quer que o rapaz vá ver Kim Yun e diga que errou. Além disso, deve dar uma compensação adequada, e isso significa que não deve ser uma quantia pequena. No dia seguinte, no centro de Jin Show, vemos a avó e vários membros de sua família reunidos. Entre eles está a esposa do protagonista, que quer saber o motivo pelo qual a avó está lá. Lin Xuan pede à jovem que não se faça de tola e que não pense que eles não sabem de nada, dizendo que o grupo Show anunciou que nunca mais cooperará com eles, e tudo é culpa dela. A jovem queria se defender, mas não conseguiu terminar suas palavras porque, naquele momento, 3 indivíduos entraram na sala, Shou Yu e Tin. A aparição do presidente Tin deixou todos desconcertados, sem mencionar que o jovem mestre da família CH estava com ele, o que significa que vieram juntos. O presidente Shou parou ao se deparar com a esposa do protagonista, olhando fixamente para ela sem dizer uma palavra, para então atacar Shou e dizer-lhe que se ajoelhasse e pedisse desculpas. Isso deixou todos surpresos, pois não esperavam que o presidente fizesse isso. O rapaz, todo enfaixado, pede desculpas à senhorita e lamenta tê-la insultado antes. Como forma de desculpa, dará toda a propriedade do terreno desse projeto. A jovem acha que isso é demais, então diz que não precisa do terreno e que o único que espera é que, na próxima negociação, ele não faça nada desprezível. Ao ouvir isso, o rapaz entra em desespero e implora para que ela aceite suas desculpas. Caso contrário, essa pessoa poderia suspeitar que não está sendo sincero o suficiente. Ao ouvir que mencionou uma terceira pessoa, a garota, curiosa, se pergunta quem é essa pessoa que está ajudando. Embora as dúvidas estejam presentes, a garota decide esquecer isso por enquanto, pois deveria aceitar o projeto por agora e devolvê-lo a essa pessoa mais tarde, quando a encontrar. Ela mesma faz saber que aceita o documento, o que deixa o rapaz muito feliz, e ele agradece à senhorita por ter aceitado. Dito isso, o presidente também pede desculpas por ter feito ela perder tempo e, como todos têm coisas a fazer, eles se retiram. Ao se retirarem, a avó fica curiosa sobre quem é essa pessoa misteriosa que está fazendo tudo isso. Como não tem resposta, ela ri porque parece que a garota tem alguns meios que eles não conhecem. Ao demonstrar o quão capaz a garota é, a avó informa a todos que, de agora em diante, o grupo Lin será dirigido por Kim Yun. Em seguida, ela se aproxima de sua neta e a parabeniza por realmente ter cumprido sua promessa, elogiando seu trabalho. Após dizer o que precisava, a avó diz que todos já podem ir embora. Lin Xu acompanhou a avó até o carro e disse que essa questão não tem nada a ver com Kim Yun,
e acredita que a família Shen deve ter feito algo a Shouyu. Ele mesmo pensa isso porque um membro dessa família, chamado Shen Shu, está interessado em Qin Yun há muitos anos, e eles acreditam que devem enfrentar isso e comprometer esse membro da família Shen com Qin Yun. Embora a avó não desgoste da ideia, ela faz saber que a garota já está casada com nosso protagonista. Para Lin Xuan, isso não é problema, e ele acha muito fácil fazer com que Qin Yun se divorcie do protagonista. Dias depois, Qin Yun estava questionando seu pai, já que está casada, e ainda assim ele a chama para marcar um encontro com Shen Shu. Ela acaba se reunindo com o protagonista e, ao se aproximar dele, diz que conhece o caráter de Shen Shu perfeitamente e pode afirmar com certeza que o protagonista é 1000 vezes melhor que ele. Segundos depois, o momento fica romântico para eles, já que estavam ensaiando sua intimidade. E como quase não conversam quando estão juntos, acham que deveriam ser um pouco mais carinhosos. Minutos depois, várias pessoas estavam sentadas na mesma mesa, entre elas o protagonista, sua esposa, o pai de sua esposa, Shen Shu e seus pais. Shen Shu, ao conhecer o esposo de Qin Yun, diz com sarcasmo que parece que ela realmente não sabe o que é bom para ela. Vemos até os pais de Shen Shu falando mal do protagonista e não entendendo como puderam encontrar um idiota para o casamento de sua filha. A garota sinceramente diz que é sua decisão com quem escolher se casar e não precisa que um estranho lhe diga isso, acalmando um pouco as coisas. O pai de Qin Yun chama o garçom e pede a comida para que possam falar dessas coisas mais tarde. Shen Shu se mostra amável e, enquanto entrega o cardápio, diz ao protagonista que ele pode pedir o que quiser, já que não precisa pagar pela comida. O rapaz foi amável porque tem a intenção de humilhar o protagonista, pois acredita que ele não entende idiomas estrangeiros. Quer ver como ele mesmo se envergonha. Dito isso, o protagonista faz saber ao garçom que quer um fígado gordo e baguete. Ao ouvir isso, Shen Shu ri, chamando de idiota, faz saber que isso é foie gras, pedindo-lhe que não tente se passar por esperto com alguém que entende de cozinha francesa. Além disso, a cozinha francesa é muito particular em relação à etiqueta e costumes, por isso quer ver que comida nojenta ele pediu. Momentos depois, o que o protagonista pediu é trazido, o que surpreende um pouco Shen Shu, que reconhece que ele tem um pouco de senso comum, mas faz saber que as frutas só podem ser pedidas após a refeição e que, na França, alguém como ele, que não respeita a etiqueta francesa, seria expulso do restaurante. Cansada de ouvir suas blasfêmias, a esposa do protagonista se irrita e diz que para falar isso ele não precisa gritar daquela maneira. Ao contrário da esposa, o protagonista estava calmo e, com um sorriso, pergunta se é realmente assim como ele diz. O protagonista, apontando o que pediu, faz saber que, em primeiro lugar, o foie gras é fígado de pato feito ao estilo francês, chamado de fígado gordo. Em segundo lugar, o avarico é um aperitivo e, para sua informação, o foie gras é comido com uma baguete para não se sentir cheio. O rapaz simplesmente ri de tudo que o protagonista disse, porque não acredita que a baguete francesa com foie gras sejam consumidos junto. Ele mesmo se ridiculariza e zomba, dizendo que, embora o protagonista seja um pobre vagabundo, sua imaginação é muito grande. No entanto, assim como antes, o protagonista reage à zombaria com muita calma e, apontando para certo lugar, pede que ele olhe. Ao fazê-lo, o rapaz arregala os olhos, pois percebe que tudo o que nosso protagonista disse era verdade, já que outra pessoa está comendo como o protagonista mencionou. Com um sorriso no rosto, nosso protagonista agora pergunta quem é o idiota. Continuando com sua explicação, o protagonista faz saber a todos que a verdadeira essência da cozinha francesa está mais na combinação de ingredientes, e para sua informação, isso não é um lanche para depois da refeição, como alguém sugeriu. O protagonista prepara um lanche e o entrega à sua esposa para que ela prove e diga por conta própria o quão delicioso está. Ao fazer isso, ela fica bastante impressionada, pois realmente é delicioso, e fica ainda mais surpresa ao perceber que seu marido realmente entende de cozinha francesa. Isso irritou Shen Shu e seus pais, mas, sem se importar, o protagonista diz ao rapaz que o que ele disse antes é realmente correto, porque, se você não entende, algumas pessoas agem como se entendessem, mas isso não faz sentido. Diante de sua iminente derrota, o rapaz e seus pais, bastante irritados, deixam o local, deixando o protagonista e sua esposa sozinhos. Tudo isso pareceu bastante engraçado para a moça, pois percebeu que o protagonista fez de propósito. No entanto, ela tem interesse em saber quando ele aprendeu tudo isso, já que nunca ouviu ele mencionar isso antes. O protagonista, nervoso, informa que não estudou, que apenas costumava ser garçom em um restaurante francês,
e que é por isso que sabe algo sobre o assunto. Ao ouvir que o protagonista trabalhava anteriormente como garçom, a moça então lhe propõe trabalhar em sua empresa no cargo de relações públicas. O protagonista se desculpa com sua esposa e faz saber que só quer ser um marido normal e comum. Isso enquanto se diz que é melhor fazer um pouco de sopa de frango em casa do que ir trabalhar. Além disso, ele pode conseguir todo o dinheiro que quiser com apenas uma ligação telefônica. A garota não gostou que seu marido rejeitasse o cargo e pede que ele não desperdice sua vida em casa. O protagonista tenta acalmá-la, mas ela não quer, e após uma longa discussão, vemos como na manhã seguinte sua esposa venceu, pois agora ele teve que iniciar um trabalho na empresa com um salário de 2.000 ienes por mês. A uma certa distância, uma garota vê o nosso protagonista e se aproxima para perguntar se ele não é o lixo chamado Shan Yuan. Essa garota se chama Fji. Assim como todos os outros, acha que o protagonista é um lixo que não merece a Kim Junho. Ao ver a forma como está sendo tratado, o protagonista se levanta e fica irritado. Mas, considerando que a garota é amiga de sua esposa, ele a deixará em paz. Ao deixá-la claro que não se importa nem um pouco com o que a garota diz, ela fica irritada e grita que, se ele pensa que é o marido de Kim Yun, está muito enganado. Ela lhe diz que, se ele não fizer bem o seu trabalho, o arrastará para fora e sua esposa perderá muita cara. Isso claramente é uma ameaça, e o protagonista, irritado, se vira apenas para dizer que não se atreva a ameaçá-lo com sua esposa. Nesse momento, chega um tipo chamado Qian, que, pegando o protagonista pelo ombro, pergunta o que ele acha que está fazendo. Ele mesmo joga para o lado e, de forma amigável, pergunta à presidenta se está tudo bem, dizendo que chamará imediatamente alguém para que expulse o protagonista. A garota nega isso, pois é um novo empregado e não quer que ele seja demitido, mas precisa ensiná-lo como as coisas funcionam por ali. Ele mesmo imediatamente entendeu a que sua superior se referia e, dirigindo-se ao protagonista, lhe diz que sua empresa não gera lixo, enquanto lhe entrega alguns documentos e diz que lhe dará um dia para que recupere o dinheiro que Shenlong lhes deve, com uma expressão de desinteresse. Então, ele pede que lhe dê seu endereço e o pagamento da viagem adiantado. No entanto, isso que o protagonista pede não agrada ao tipo, que acha que o protagonista está pedindo muito no seu primeiro dia de trabalho. Ao ver que é assim que as coisas são, o protagonista faz saber que, se não lhe der o dinheiro, não irá cobrar o dinheiro que lhe deve. Isso enfureceu bastante o tipo, que pede ao protagonista que se vá de uma vez, mas ele está negado e pede que o deixe em paz. O protagonista acaba fazendo uma ligação e informa alguém que está na empresa de sua esposa para pedir a Shenlong que devolva imediatamente o dinheiro que deve. O tipo grita em sua cara porque chamar aquele tipo para trazer o dinheiro aqui é uma tolice da parte dele, mas confiando, o protagonista pede que apenas espere e verá. Dinheiro que deve imediatamente. O cara grita na sua cara porque chamar esse cara para trazer o dinheiro aqui é uma tolice da sua parte, mas confiante o protagonista pede que apenas espere e verá. O cara está disposto a jogar a suposta fachada do protagonista, mas como última opinião faz saber que se o dinheiro que deve a essas pessoas fosse tão fácil de obter, já o teriam feito. O protagonista não dá importância às suas palavras e simplesmente faz uma contagem regressiva, e quando chega ao número 1, a porta onde estão é aberta bruscamente e dela saem vários capangas. Esta chegada repentina assustou todos os empregados, e o temerário Ukan se aproxima do líder desses homens para perguntar se pode ajudar em algo. O homem com pinta de capanga simplesmente pergunta quem é Shan Yuan, ao que ele mesmo, apontando para o protagonista, diz que é ele. Isso enquanto por dentro se regozija de felicidade, já que esses caras de Shenlong estão aqui para problemas e ele quer ver como o protagonista lida com esses homens tão rudes. O capanga imediatamente se aproxima do protagonista e grita se foi ele quem pediu o dinheiro que Shenlong deve, ao que o protagonista, sem medo algum, afirma isso e até pergunta se há algum problema com isso. Ao ouvir isso, o capanga e seu grupo fizeram uma cara de poucos amigos, o que alegrou Ukan, já que pensava que agora o protagonista estava condenado a morrer. No entanto, muito diferente do que pensávamos, o capanga de repente grita, e tanto ele quanto seus homens se ajoelham diante do protagonista e lhe imploram que por favor os perdoe, já que só estavam tentando ganhar a vida. Arrependido, enquanto entrega um cheque, o capanga fazendo saber que são 100 milhões e garante que não falta nem um centavo, incluindo os juros. Alegre com isso, o protagonista pega o cheque, enquanto passa para Ukan, faz saber que seu trabalho de hoje está concluído. Ukan, ao ver o cheque, fica atônito porque realmente trouxeram o dinheiro com o dobro de juros e definitivamente não falta nem um centavo. O capanga, ainda ajoelhado, pergunta ao protagonista se ele pode ser misericordioso e deixá-los ir a todos, ao que o protagonista, sem problema algum, responde que podem ir agora mesmo se quiserem. Essas eram as palavras que os capangas queriam ouvir, por isso imediatamente se retiram do lugar sem olhar para trás,
pois sabem o quão perigoso é o protagonista. Ao concluir seu trabalho, o protagonista acaba se retirando, mas enquanto fazia, o cão o amaldiçoava por dentro e já estava procurando uma forma de se vingar. Para isso, ele diz a todos os empregados que está proibido que alguém fale sobre o que aconteceu hoje, e se perguntarem, quer que digam que foi ele que pessoalmente fechou as contas de Shino. Momentos depois, enquanto o protagonista estava longe, um dos empregados chega e informa que ele está demitido da empresa, e está à sua comissão pelo dia de hoje. Isso desconcertou um pouco o protagonista, e embora seja verdade que ele não se importa muito com o trabalho, ele pergunta se estão seguros de que podem explicar isso à sua chefe, ao que o rapaz responde que não há com o que se preocupar, já que todos sabem que o chefe não gosta dele. E toda a empresa sabe disso, então não vai acontecer nada se livrarem dele. O protagonista, sem qualquer objeção, pega suas coisas e se retira, mas enquanto faz, pensa que mesmo nesta pequena empresa não há um único funcionário confiável em quem sua esposa possa confiar. Naquela mesma tarde, enquanto o protagonista estava caminhando de volta para casa, nota que em certo carro estava Fji junto com outro rapaz, mas a questão é que a garota não parecia nada bem. O protagonista imediatamente a reconhece e percebe que é Fji, a mesma garota que estava gritando com ele anteriormente. Além de reconhecê-la, o protagonista também percebe que ela não está nada bem, e é como se não estivesse em seu juízo perfeito. Sem pensar duas vezes, o protagonista corre a toda velocidade para ajudar a garota, e o faz porque ela é uma amiga próxima de sua esposa e ele não pode permitir que algo ruim aconteça com ela, ou sua esposa ficará triste. Momentos depois, passamos para a Vila de Verão, onde esse rapaz pergunta ao loiro se está tudo pronto, ao que ele responde afirmativamente e faz saber ao seu capitão que tem uma câmera melhorada e tudo está claro como cristal. Esse cara se chama Shen Yuan e está ansioso para começar sua luxuriosa aventura com essa garota. Quando o garoto está prestes a começar, ele ouve um som que desconcentra o loiro, e ao olhar para trás é atingido por um forte chute que o manda diretamente ao chão. O culpado disso é nosso protagonista, que agora estava bastante furioso, o que assustou o garoto, que pediu clemência e propôs fazer um acordo. No entanto, enquanto nocauteava, o protagonista fez saber que não queria fazer nenhum acordo, já que eles são apenas covardes. Ao nocauteá-lo, o protagonista tira sua jaqueta e cobre a garota, que agora estava bastante quente, e parece que deram algo estranho para ela. Nosso garoto nota que a garota está suando bastante, então ele decide secá-la, mas enquanto faz isso, a garota acorda e pede ajuda, pois se sente muito quente. O protagonista não quer ter nenhum contato com ela que possa ultrapassar limites, então rapidamente a afasta e pensa que, como não sabe onde a garota mora, terá que levá-la para a casa de Kim Yin. 20 minutos depois, na vila da família Lin, vemos que o protagonista já havia trazido a garota e nos conta que, felizmente, conseguiu colocá-la pela janela sem que ninguém os visse. Além disso, como já está envolvido nisso, ele precisa encontrar uma oportunidade para contar à sua esposa sobre o ocorrido. Enquanto ele se retira, vemos que o efeito do que deram à garota já havia passado, e ela olha de soslaio para o protagonista e se pergunta onde está. Na mesma casa, a anciã e outros membros estavam discutindo sobre divorciar Kim Yun do protagonista para que ela pudesse se casar com Shen Shu. Claramente, a garota não concordava com isso, e tentando fazer com que pensassem de forma diferente, ela informa a todos que o protagonista não é como antes, e que agora está motivado e disposto a trabalhar. Isso divertiu Lin Xuan, que perguntou à garota como ele estaria disposto a trabalhar, dizendo que talvez um dia ele esteja, mas como mendigo. A anciã, por sua vez, pede à garota que pense com cuidado, pois ela é o futuro dessa família, e essa é uma boa oportunidade para sua família. Então, ela pergunta se, por acaso, sente algo pelo protagonista. A garota quis responder à pergunta, mas antes que pudesse fazê-lo, foi interrompida por um grito vindo de cima, amaldiçoando o protagonista pelo que ele havia feito. Quem disse isso foi Fji, que enquanto descia as escadas continuava a amaldiçoar o protagonista e a perguntar como ele foi capaz de fazer aquilo. Isso pegou o protagonista de surpresa, que, bastante preocupado, saiu apenas para ver como a garota se aproximava de sua esposa, Kim. Ela pergunta a Fji o que aconteceu, ao que sua amiga, entre lágrimas, diz que desmaiou em sua garagem. Quando acordou, viu o protagonista e deduziu que ele abusou dela. Isso deixou todos no local consternados, e enquanto alguns olhavam surpresos,
outros o olhavam com raiva e espanto. O que a garota estava dizendo era bastante grave, então a anciã se aproximou dela e perguntou se o que disse era verdade, ao que ela afirmou e mencionou que nunca brincaria com algo assim. Essas palavras foram suficientes para que Kim Yun, em um acesso de raiva, gritasse o nome do protagonista com força, seguido de um tapa e o chamando de animal. O protagonista nem teve tempo de se defender, mas o que o entristece é saber que, depois de todo esse tempo, sua esposa ainda não acredita nele. Lin Xuan, ao ouvir tudo isso, chamou o protagonista de lixo e o fez saber que ele é uma vergonha para sua família, dizendo que pretende castigá-lo pelo que fez a garota. No entanto, quem acabou sendo castigado foi ele, pois com apenas um movimento, nosso protagonista lhe arrancou vários dentes e o mandou voando pelos ares. Irritada pelo que ele fez, a anciã pediu a alguém que o tirasse dali, mas isso não foi necessário, já que o protagonista pretendia se retirar por conta própria. Antes de sair, o protagonista olha para a garota, decepcionado, e pensa que, mesmo depois de tanto tempo, ela não depositou nenhuma gota de confiança nele. A garota percebeu aquele olhar, e parece que ela também está decepcionada, simplesmente virando o olhar para o outro lado. O protagonista, ao ver como as coisas se desenrolaram, diz que se for esse o caso, então qual o sentido de ele ficar aqui? Kim Yun se aproxima de sua amiga e pede que ela não chore, já que definitivamente descobrirão quem é o culpado. Na verdade, é o protagonista. Então ela se divorciará de sua amiga, já que ao dizer isso, a garota está dizendo que não confia 100% no que diz, pois mesmo assim ela ainda quer descobrir. Quando as coisas estão mais claras do que a água, naquele momento vemos os pés de alguém se aproximando, e ao ver de quem se trata, a garota se surpreende e pergunta a Yao Li o que ele faz ali. Ele mesmo estava bastante cansado e, enquanto apontava para a câmera que tinha na mão, deixa todos saberem que isso foi encontrado na vila de Tinhun. Isso pegou todos de surpresa, e o rapaz imediatamente mostra o que a câmera havia gravado. Ele mostra como Shen Yun quis abusar da garota, mas foi interrompido pelo protagonista, que o golpeou e tirou a garota dali. Ao ver o que realmente aconteceu, tanto Fiji quanto Kim Junho se olham surpresas. Depois disso, Kim Yun começa a chorar, pois percebeu que foi o protagonista quem a salvou do perigo, mas em troca, ela nem sequer perguntou o que aconteceu e só o golpeou. Fora da vila, vemos como o protagonista ainda não havia ido embora e estava apenas chutando coisas, quando de repente a garota o alcança e lhe faz saber que ela sabe de tudo, então pede que ele não vá embora. O protagonista aceitou suas desculpas muito calmamente e apenas pergunta como ela vai compensar o que lhe fez, já que seu rosto ainda dói muito. A garota, para que ele a perdoe, diz que pagará as despesas médicas e fará qualquer coisa por ele. No dia seguinte, o protagonista novamente estava comprando alguns vegetais, quando de repente um de seus subordinados o chama para informá-lo de que tem informação de que alguns assassinos estão atrás de sua esposa. Ao ouvir isso, o protagonista não perde tempo para se reunir com ela, e mais tarde ele a espera fora da empresa. O protagonista dá a desculpa de que não tem trabalho e veio buscar dinheiro, então pergunta se ela pode lhe dar 500 yuanes. Kim Yun não estava sozinha, e ao perceber isso, o protagonista pensa que a mulher ao lado dela deve ser sua nova guarda-costas, o que significa que a família Lin também sabe disso. Enquanto o protagonista pensa nisso, a garota diz que mesmo ajudando o protagonista a conseguir um trabalho, ele não durou muito e nunca esperava que ele desistisse no primeiro dia. Além disso, agora se arrepende de ter dito que faria qualquer coisa por ele. Um tanto irritada, ela lhe entrega o dinheiro de que ele precisa, mas pede que da próxima vez que ele venha visitá-la na empresa, não use esse tipo de roupa. O protagonista concorda com a garota, mas muda de assunto e pergunta se ela já está indo para casa e, se sim, pede que o leve com ela. A garota muito educadamente acaba recusando sua proposta, dizendo que não há espaço, mas a guarda-costas mostra um pouco de gentileza ao dizer que eles podem ir no carro dela. A caminho da vila, o protagonista agradece a guarda-costas pela carona e pergunta se ela é nova na empresa, já que nunca a havia visto antes. A guarda-costas, por sua vez, não responde e freia de repente, o que fez o protagonista se calar. Isso foi imprudente, então Kim Junho perguntou o que estava acontecendo, mas ao olhar para frente percebe que a vila está bem à frente, mas há alguns carros bloqueando a estrada. A guarda-costas menciona que isso é bastante estranho, então pede à senhorita que fique no carro enquanto ela vai dar uma olhada. Ao sair do carro, alguns capangas também saem dos carros que estavam bloqueando o caminho. Um deles pede à guarda-costas que saia do caminho se não quiser se machucar, pois eles só precisam da vida da garota que está dentro do carro. No entanto, claramente isso não vai acontecer, e a guarda-costas, além de negar, os provoca para que ataquem. Ao ver sua negativa, um deles,
Com uma faca na mão, ataca, mas a guarda-costas esquiva habilmente de seus ataques, para depois segurá-lo e jogá-lo contra o carro. Kim Hyun, que estava dentro do carro, exaltada, pede ao protagonista que vá rápido e chame a polícia, mas ao mirar bem se dá conta que o protagonista já havia desaparecido. O protagonista, por sua vez, já se encontrava na vila e, se ele saiu daquele lugar, não foi por covardia, mas porque sabe que aqueles homens são apenas um ponto de distração. O protagonista, ao entrar na vila, pergunta qual é o ponto de entrar escondido depois de fazer todo aquele alvoroço lá fora, pedindo assim que se mostre de uma vez por todas. Como o próprio protagonista disse, alguém se escondia na casa, e esse alguém é esse tipo que felicita o protagonista por perceber sua presença e reconhece algumas de suas habilidades. Em vez de se preocupar com o homem que tem à sua frente, o protagonista se preocupa com a casa, já que percebeu que o chão que ele limpou hoje, o tipo havia estragado. O homem misterioso, enquanto acende algo para se acalmar, diz que o protagonista é um homem que se preocupa com sua família, já que, mesmo quando está prestes a morrer, ele se preocupa com essas pequenezas. No entanto, o protagonista não estava prestando atenção às suas palavras e amaldiçoa esse tipo por acender esse tipo de coisa em sua casa. O protagonista pede que ele apague, mas o mesmo pergunta o que acontece se ele disser que não, ao que o protagonista então diz que, se ele não o fizer, morrerá. Ao dizer isso, essa pessoa misteriosa interpreta como se o protagonista estivesse chamando a morte. Por isso, sem perder tempo, se lança em sua direção. No entanto, ao ver o quão lento o protagonista o faz saber para, em seguida, segurá-lo e quebrar um de seus braços, para então dar 2 golpes mortais e deixá-lo sem possibilidade de se mover. Ao observar a tatuagem que ele tem no pescoço, o protagonista o reconhece como um dos 13 membros da Noite Escura. O protagonista se interessa em saber quem está por trás de tudo isso, então pergunta quem é o chefe dele, ao que ele responde que, já que sabe sobre a Noite Escura, também deve saber que, mesmo que morram, nunca revelarão a identidade do chefe. Então o protagonista, talvez por sua negatividade, coloca a mão no bolso para tirar algo e mostrá-lo a esse sujeito, que imediatamente reconhece como o anel sagrado. Esta pessoa misteriosa, ao ver o anel, agora sabe quem realmente é o nosso protagonista, o que o aterroriza bastante, pois sabe o quão perigoso o protagonista pode ser. Nosso rapaz, ao ver que ele o reconheceu, o encara e pergunta novamente quem é o seu chefe, ou do contrário matará seus 12 irmãos. Sem outra escolha além de falar, ele simplesmente diz que o sobrenome do chefe é Su e que ele é de Yanqing. Dito isso, ele imediatamente libera um veneno que tinha em seus dentes e o engole, acabando com sua vida instantaneamente. Nosso protagonista termina chamando seu subordinado e pede que busque todos os que têm o sobrenome Su em Yanxi. Mais tarde, Kim Junho e seu guarda-costas finalmente conseguiram chegar à vila da família Lin. E deixe-me te dizer, nenhuma das duas parece muito contente. Ao entrar na casa, encontram o protagonista limpando, e o rapaz, ao ver sua esposa, se aproxima dela para refrescá-la um pouco, mas ela simplesmente lhe pede que suma. A garota pensou que o protagonista havia mudado, mas não esperava que ele agisse tão covardemente, nem que fugisse quando estavam em perigo. Enquanto a garota estava pensando, o protagonista se aproxima e lhe diz que, como ela tem trabalhado duro, ele a ajudará a relaxar. Ao que parece, o protagonista quer lavar os pés de sua esposa, o que confunde a garota, que pergunta o que ele está fazendo enquanto se preparava para lavar seus pés. O protagonista pensa que a garota ainda tem traços ocultos de veneno que precisam ser tratados com 6 massagens. Ela finalmente está melhorando, mas precisa fazer isso regularmente para aliviar o estresse, assim, finalmente ajudar a garota a se curar desse veneno. Ao começar, sua esposa imediatamente se sentiu envergonhada porque havia gente olhando, algo que verdadeiramente não importou ao protagonista, e ele lhe disse que, já que ela se surpreendeu a um momento, esta massagem pode ajudá-la a lidar com o estresse. Ao dizer isso, a garota percebe que realmente tem dormido melhor nos últimos dias e se pergunta se poderiam ser as massagens que o protagonista lhe faz. Ao terminar a massagem, a garota se sentiu muito melhor e faz isso saber ao protagonista. Para agradecê-lo, ela informa que sua amiga virá hoje e ele pode tirar um tempo de folga e sair. O protagonista fica curioso e quer saber de qual amiga ela está falando, mas a garota não dá essa informação, pois ele não precisa saber e pede que não volte para casa até tarde.